Falar se existe um jornalismo superficial, falar se existe um jornalismo que é menos profundo que outro é uma questão importante. Mas o que muda hoje é muito mais a existência de um leitor cada vez mais dinâmico, cada vez menos inclinado a frases complexas, análises de dados. Então a diferença não está mais entre um tabloide sensacionalista, de uma imprensa marrom ou de um jornal sério, mas que todos são lidos por leitores que têm poucos minutos, pouquíssimo tempo para aprofundar, fixação nas imagens, dificuldade com orações adverbiais e subordinadas e, acima de tudo, muita pressa em julgar e pouca necessidade de aprender. Hoje nós temos um problema de notícias falsas, temos uma era de pós-verdade e temos uma necessidade de checagem de notícias. Eu posso lhe vender, eu posso lhe oferecer um serviço de checagem, mas sempre, sem exceção, a grande checagem de notícia é dada pelo leitor. Desconfie, faça a pergunta que os latinos faziam, cui bono, para quem interessa? Quem é o interessado nessa notícia? Quem ganha com essa notícia? Cheque a fonte. Cheque a data, compare mais de uma fonte, aprenda a decidir por você, não aceite a primeira notícia, não passe adiante porque você achou interessante. Você pode comprar um serviço de checagem de notícia, mas mesmo aqui fica a pergunta, quem checa o serviço de checagem de notícia? Notícia falsa não tem matriz ideológica. Ela pode ser uma notícia falsa de esquerda, pode ser uma notícia falsa de direita, uma notícia falsa religiosa, uma notícia falsa ateia. Ela não tem uma matriz, mas vamos distinguir duas coisas. Mentira, seja ela consciente ou inconsciente, ela tem um objetivo político e pessoal. Pós-verdade é diferente de mentira. Quando o candidato, hoje presidente Trump, inventa que o presidente Obama teria nascido fora dos Estados Unidos, isso não é pós-verdade. Isso é uma mentira, um boato político, como nós sempre usamos no Brasil também, para atingir um candidato. A pós-verdade é um pouco mais complexa. Ela pressupõe que eu tenha perdido a capacidade de distinguir o certo do errado, o falso do verdadeiro. Agora, mentira plantada, pessoas encarregadas de divulgar dados falsos na internet, isso não é pós-verdade, isso é só falta de caráter e a velha e tradicional mentira. O discurso pronto, o discurso linear, o discurso que explica tudo, aquele que diz que todos são assim, que ninguém é desse jeito, é o discurso mais fácil, é o discurso que substitui o pensamento contraditório, dialético, pelo pensamento linear. Sempre funcionou em história, sempre houve na Grécia clássica demagogos, sempre houve na Roma antiga, sempre houve nas repúblicas italianas do Renascimento o demagogo, aquele que vende uma ideia que as pessoas querem ouvir. Nós somos maravilhosos como povo, o problema é fulano de tal. Nós somos uma pátria perfeita, uma república perfeita, se não houvesse tal partido. Isso é bom, primeiro porque tira o meu do ângulo ortogonal. Segundo, porque introduz a ideia de que a culpa não é minha, é do outro, é fácil, é linear e ela é plana. É sempre mais complicado falar de sistema orgânico, geral, de causas e efeitos estruturais de médio e longo prazo. É sempre melhor dizer, se você fizer isso, tudo vai melhorar. O pensamento plano e superficial tem um sucesso enorme nas redes. Rótulos são as coisas mais fáceis que existem no planeta. Se eu digo que você é comunista, petralha, coxinha, se eu digo que você é feminista, machista, etc., isso pode conter parte da verdade, mas isso coloca alguém numa gaveta e tira a dificuldade de pensar, analisar aquilo que foge a esse rótulo. O rótulo é uma das coisas mais tranquilizadoras do mundo. As pessoas precisam enquadrar todo mundo, a todas as ideias, dentro de sistemas facilmente identificáveis e elas perdem a noção do todo. Sim, eu me sinto rotulado a todo instante, todo mundo que trabalha com o grande público se sente rotulado, isso é quase inerente ao ato de se expor ao público. Porém, eu tenho presente que a maioria das pessoas que estabelece o rótulo está mais falando dela do que do outro, mais do que ela sente
do que de mim. Ou usando uma velha ideia psicanalítica, quando Pedro fala de Paulo, fala muito mais de Pedro do que de Paulo. Na impossibilidade de me analisar, eu julgo o outro, porque isso vai servir como um espelho para que eu não precise olhar a mim mesmo. Na impossibilidade de eu julgar a mim mesmo, ou na dificuldade de pensar as minhas contradições, é melhor supor que o problema esteja no outro. É melhor supor que eu pertenço ao lado bom. Então, no momento que eu quero estar com alguém ou eu não quero estar com alguém, eu julgo que a pessoa que esteve com alguém contém todo o mal. Então, as pessoas me dizem, por exemplo, eu jamais jantaria com o Moro. Sem problema. Assim que o juiz Moro lhe convidar para o jantar, recuse. Toda vez que o juiz Moro ligar para sua casa e pedir, pelo amor de Deus, venha jantar comigo, diga não. Faça estabelecer sua vontade, ou diga sim, se você deseja. Eu gostaria de jantar com todas as pessoas de todos os matizes políticos para poder pensar um pouco mais. Mas sempre nós estamos rotulando e dizendo o que eu faria. Essa obsessão narcísica mostra uma das gerações mais autocentradas e obcecadas com seu próprio eu. O narcisismo hoje é o mal do século XXI.